Amém, irmãos? Amém. Vamos agora. Glória a Deus, aleluia. Está ouvindo a palavra de Deus? Glória a Jesus. Hoje vai estar trazendo a palavra para nós. A Esther, em nome de Jesus, ele está pregando para nós essa noite. Que o Senhor venha falar conosco através da vida da serva dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por um tempo que nós não ouvimos a Esther, né? Não quer Esther, em nome de Jesus. Tem mais um mês e meio, mais ou menos, nós não te escutam mais, né? Passada daqui, aleluia. Jesus. Estende tuas mãos aqui para frente, irmãos. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria, né? De felicidade. De ver como os tempos passam rápido, como a gente se envelhece rápido. Porque há poucos anos atrás, há 18 anos atrás, eu estava levantando a Esther. Para que Deus tomasse conta da vida dela, que Deus desse direção na vida dela. Como é que passa rápido? 18 anos, está ela no altar, ao meu lado aqui, para pregoar a palavra de Deus. Né? Certo dia, a mãe dela andando com ela, olhou para o céu e viu Jesus, criancinha. Ah lá, mãe, Jesus. E eu acho que naquele olhar dela para Jesus, Jesus falou: você é minha serva, te usarei em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos orar para a serva do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, Senhor, queremos te agradecer pela vida da Esther. Enquanto ela ministra aqui, Senhor, eu te peço, Pai, que as portas e os caminhos dela sempre estejam abertos pelo Senhor. Que o Senhor a livre de todo o mal, livre ela dos maus olhados, livre ela da inveja, livre ela de tudo aquilo que não presta, que não provém de ti. Que o Senhor manifesta cada dia mais a tua glória e o teu poder sobre a vida dessa serva. Use ela, Senhor, de uma forma extraordinária nessa noite. Sei que ela está ansiosa, Senhor, mas quem vai falar não é ela. Quem vai falar, como eu disse aqui no momento de oração, no início do culto, antes que ninguém chegasse, que quem estava na direção é o seu Espírito. Então é o teu Espírito que vai conduzir os lábios dela nessa noite para falar conosco. Então fala comigo, Senhor, não a minha vontade que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar no meu coração nessa noite, através da serva do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Desde já, como eu sempre gosto de agradecer, eu gostaria de agradecer ao pastor Marco Aurélio pela confiança, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, reunindo, trazendo a mensagem para o coração de cada um, falando sobre a palavra do Senhor, podendo compartilhar, que é algo que eu amo e sou muito grata. E sem delongas, eu gostaria de estar convidando a cada um a abrir a sua palavra em Lucas 9, 23. Uma palavra bem conhecida, creio que muitos já talvez ouviram uma ministração sobre. Lucas 9, 23. Se eu pudesse nomear a palavra de hoje, seria sobre o preço do discipulado, o preço de ser discípulo de Cristo, o preço de seguir a Jesus, escolher e tomar essa decisão de andar nos caminhos do Pai, de fazer a vontade de Deus e não a nossa. O preço de discipulado que custa de nós muitas coisas. E é a mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite, que possa gerar em cada coração despertamento espiritual, que possamos nos acordar espiritualmente. Aleluia. Lucas 9, 23. Aleluia. Glória a Deus. Vai nos dizer da seguinte maneira. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, esse a salvará. Amém? Amém. Pode se sentar nessa noite, feche seus olhos.
curve a sua cabeça. Vamos fazer mais um momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, meu Deus, em Tuas mãos como um canal de bênção, um instrumento nas Suas mãos. Que em nome de Jesus, meu Pai, essa ministração, que essa palavra possa gerar, meu Deus, desconforto em cada um. Um desconforto que vai gerar crescimento e amadurecimento espiritual. Um desconforto, meu Pai, que vai nos acordar e nos despertar, meu Deus. Aqueles que estavam dormindo possam se acordar e estar ativos em Sua presença. Que nessa noite, meu Pai, essa palavra que for ministrada possa gerar bons frutos. Para que possamos colocar em prática tudo aquilo que for nos ensinado nessa noite. Venha conduzir, Espírito Santo, cada coração e cada vida. Nós desejamos te ouvir, meu Pai. Nós desejamos receber mais do Senhor. Por isso, nos ensina, meu Deus. Nós estamos com nossos ouvidos atentos. Por isso, fala com a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando vamos ler essa mensagem, quando vemos Cristo falando essas palavras com os seus discípulos, eu primeiramente penso que aonde Cristo ia, multidões o seguiam. Por onde o Senhor andava, pessoas eram atraídas até a Ele, por aquilo que Ele podia fazer, pelos milagres que o Senhor podia realizar na vida de cada um. Então, quando eu logo penso na pessoa de Cristo na terra, eu penso que aonde Ele estava, eram milhões de multidões seguindo a Ele. Só que o que eu acho interessante é que por mais que houvessem várias pessoas seguindo a Jesus, somente 12 eram seus discípulos. E o que eu quero ministrar na sua vida nessa noite, o que eu quero fazer você começar a refletir, é que por mais que haja pessoas, várias pessoas, indo até a Cristo, o Senhor Ele não deseja fãs, mas o Senhor deseja verdadeiros seguidores que vão até Ele, não por aquilo que Ele pode fazer, mas pessoas que estejam dispostas a seguir a vontade do Senhor. Pessoas que estejam dispostas a terem um novo estilo de vida ao aceitarem e reconhecer o Cristo como o único suficiente na sua vida. Pessoas que reconhecem a pessoa de Cristo. Isso consiste, quando vamos até a Cristo, consiste que quando queremos seguir a Ele, quando queremos ser discipulados por Ele, nós entendemos então que nós deixamos de seguir a nossa vontade, deixamos de seguir aquilo que nós achamos certo, não andamos conforme o nosso querer, o nosso achismo, a nossa vontade, o nosso desejo, mas passamos a andar conforme o querer que Deus tem para nós. Deixamos de lado as nossas vidas para focarmos no reino, para focarmos em servir as pessoas e ao Senhor. E nós entendemos que para nós seguirmos a Cristo, é necessário que venhamos nos relacionar com Ele. É necessário que venhamos buscar a Ele. Não como muitas pessoas o conheciam de forma superficial, talvez por ouvir falar de um milagre que um parente conseguiu alcançar. Mas não, ter uma intimidade verdadeira com o Senhor. Uma intimidade de uma forma profunda. Um relacionamento em que você toma a decisão de ter com Cristo. Não é nada que é imposto a você, mas você mesmo toma essa atitude de seguir e servir ao Senhor. E algo que eu quero ministrar nessa noite, algo que essa mensagem vai falar muito em nossos corações, é que na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã, há várias coisas a qual nós devemos fazer, mas a principal delas é a renúncia. Talvez essa mensagem do seu coração possa vir como uma palavra dura, possa vir como uma exortação, possa vir como uma correção na sua vida nessa noite. Mas que ao receber essa palavra você não se feche, mas deixe que o Espírito Santo trabalhe e ministre dentro de você. Que você permita que a presença de Deus gere algo novo dentro da sua vida. Quando vamos ler a parte A do versículo, Cristo vai dizer aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
E esse é o primeiro tópico da palavra que eu gostaria de trazer hoje, que é negar a si mesmo, ou seja, é um chamado à humildade e à total dependência em Deus. Cristo, ao fazer esse convite, ao fazer esse pedido, e nós, ao ouvirmos isso, e aceitarmos, e acolhermos, escolhermos seguir, nós temos que entender que nós devemos negar a nós mesmos. Então, a partir disso, nós entendemos que não vai ser mais sobre nós, mas vai ser sobre a vontade do Senhor. Não vai ser mais sobre confiarmos no homem, nos bens, confiarmos ou até mesmo em nós mesmos, mas passamos a depender totalmente da dependência do Pai. Venhamos viver conforme a vontade do Senhor para as nossas vidas. Negar a si mesmo para seguir a Jesus significa abandonarmos o pecado e a nos submetermos à vontade de Deus. Negarmos a nós mesmos. Quando ouvimos essa mensagem, muitos compreendem. Mas será que verdadeiramente nós temos seguido? Negar a nós mesmos é deixar para trás, é abrir mão dos nossos desejos, dos nossos prazeres, da nossa carne, por amor a Cristo. Porque se nós entendemos que Cristo carregou uma cruz, onde Ele levou sobre si todo o pecado, por que ao seguir a Cristo nós vamos continuar pecando se foi isso que crucificou ao nosso Deus? Por isso nós devemos nos afastar, por isso nós devemos nos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento com o Pai, de tudo aquilo que nos impede de chegarmos até a Deus. E isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é termos que abrir mão de coisas e pessoas que nos afastam do propósito ao qual Deus tem para nós. Aleluia. E isso pode parecer difícil, porque nós nos apegamos a muitas coisas, mas Cristo Ele nos convida a nos apegarmos totalmente, fielmente a Ele. E eu entendo que uma parte importante de negar a nós mesmos é estarmos prontos a nos sacrificarmos por amor a Jesus. É estarmos prontos a sacrificar talvez sonhos, planos e projetos a qual nós tínhamos para nós mesmos, mas que não está alinhado com a vontade de Deus. Será que nós estamos prontos a abrir mão de coisas, sonhos e projetos que tanto almejamos? Será que realmente estamos prontos? Porque nós nos colocamos à disposição dizendo: Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. Mas quando Deus pede para a gente abrir mão de algo, será que nós temos aberto? Será que nós temos entregado? Será que nós temos deixado para trás, abdicado disso? Seguir a Jesus implica largar mão de tudo que não está dentro da vontade de Deus para nós. Isso não significa que a gente deve se anular, nos colocarmos para baixo. Não significa que devemos viver com uma autoestima baixa, mas significa que nós devemos negar todos os dias a nossa carne. Cristo Ele nos ensina a sermos humildes. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Ou seja, é onde nós nos esvaziamos do nosso eu, para sermos cheios da presença do Senhor. É onde nós deixamos de estar focados tanto em nós e passamos a olhar para o foco que é Cristo e servir as pessoas. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, porque é para isso que o Senhor nos convidou. E o que eu acho interessante é que quando eu falo que negar a si mesmo é sobre fazer sacrifícios por amor a Cristo, logo eu penso em Abraão. Abraão, como todos conhecem, o pai da fé. E Abraão, ele tinha um desejo que ardia em seu coração de ser pai. E Abraão, ele clamou e pediu a Deus que houvesse um filho para que pudesse entregar a ele o seu legado, assim ser passado de geração em geração. E Deus concede a Abraão essa bênção, esse pedido, esse desejo a qual ele tanto queria. Só que da mesma maneira qual o Senhor o concede, logo ele
volta. E Abraão, ele foi temente. Abraão, ele continuou mantendo-se fiel a Deus. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele entregou o seu filho a qual o Senhor tinha pedido. E o que isso pode nos ensinar nessa noite? Será que os sonhos a qual nós pedimos ao Senhor, ao ser realizado, será que eles têm tomado a nossa atenção e o nosso tempo mais do que o dono daquele que realizou e nos entregou essa bênção? Meu Deus. Por isso, muitas das vezes, o Senhor ele nos pede de volta. Porque aquilo que era para gerar bênção acabou tomando um espaço que era para ser do Senhor nas nossas vidas. E negar a si mesmo é sobre abrir mão de sonhos, de projetos, a qual nós temos, mas que muitas das vezes eles não estão alinhados com Deus e a sua vontade. Nós vemos que os apóstolos, eles abdicaram de suas carreiras, de sua segurança e até de suas vidas para seguir a Jesus. A partir do momento que eles escolheram seguir a Cristo, verdadeiramente fiel, eles tiveram que passar por grandes provas e tribulações, mas em todo o tempo eles permaneceram fiéis ao Senhor. Aleluia. Eles permaneceram com Cristo. E o que eu quero te perguntar nessa noite, até que ponto você está disposto a ir pelo reino de Deus? Qual é o custo? O que há na sua vida que você tem como maior valor, mas que tem tirado o lugar de Deus na sua vida? E quando você vai refletindo sobre isso, há uma parábola na Bíblia que vai nos falar sobre um jovem rico. Esse jovem rico, creio eu que ele, por possuir muitos bens materiais, ele possuía prestígio, ele possuía status, ele possuía recursos, ele possuía bens materiais. E apesar de ele possuir, ele obedecia às leis do Senhor, ele obedecia à lei mosaica, que são os mandamentos do Pai. E esse jovem vai se achegar perto de Jesus e vai perguntar: bom mestre, qual bem eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus, ao responder a esse jovem, ele vai dizer: bom há somente um, senão a Deus. Mas você deve seguir os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não darás falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe. E aquele jovem, ao ouvir essa resposta de Jesus, vai dizer que: Senhor, tudo isso desde a minha mocidade eu tenho feito. O que me ainda falta? E Jesus vai dizer: vende tudo quanto tens, doe aos pobres. E aquele jovem rico, ao ouvir isso, ele sai triste, porque ele possuía muitos bens materiais e terrenos. E essa mensagem, ela é importante porque quando Jesus vai fazer esse pedido a esse jovem, ele entendia que o coração daquele jovem não estava verdadeiramente no Senhor. Por mais que ele obedecesse passo a passo os mandamentos do Pai, o seu coração, ele estava confiando, ele estava depositado, estava posto nos seus bens materiais. E o que essa palavra me ensina é que, como a palavra do Senhor vai dizer, muitos me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante. A riqueza daquele jovem era um obstáculo para que seu coração fosse discipulado por Cristo. Nessa noite eu quero que você comece a examinar dentro do seu coração. Comece a identificar se há algum ídolo que te impeça de seguir Jesus plenamente. Porque dentro do nosso coração não deve haver nada nem ninguém que tente competir com o Senhor. O nosso coração deve estar totalmente depositado em Cristo. O lugar de primazia em nossas vidas deve ser totalmente direcionado ao Senhor. Nada mais e ninguém deve ocupar esse espaço.
com o Senhor exige uma renúncia radical em nossos corações. Exige às vezes de nós tantas coisas. Mas a gente deve que entender que nós estamos tendo um compromisso com o Senhor. Nós devemos entender que no final tudo isso valerá a pena. Se nós queremos ter verdadeiramente um compromisso real com o Senhor, uma relação de verdade com Cristo, nós devemos deixar para trás tantas coisas. Nós devemos abrir mão de tantas coisas, mas é por amor ao Senhor. Não é feito com peso. Você pode até pensar, Esther, mas isso é tão difícil, é tão doloroso. Mas é necessário em nossas vidas. É necessário na nossa caminhada. É necessário no nosso relacionamento com o Pai. A parte B do versículo vai nos dizer que tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz, a qual o Senhor vai nos dizer, era um símbolo de dor, era um símbolo de vergonha, era um símbolo de morte. Tomar a nossa cruz significa aceitar o perigo e o sofrimento por amor a Jesus. A cruz ela é um instrumento de morte, de mortificar a nossa vontade, de morrer para o nosso eu, para seguirmos a Cristo. Tomar a cruz e seguir ao Senhor deve ser feito com uma suprema dedicação, deve ser feito com um supremo amor ao Senhor. E quando o Senhor vai pedir para nós que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a Ele, é entendermos que nós devemos nos colocar de submissão a viver não para nós mesmos, mas dedicando nossa vida e nossos dias a Jesus. E o que isso quer dizer? É que tomar a cruz não é fácil, porque haverá dias difíceis, haverá sofrimento, porque o Evangelho não é sobre somente paz e alegria. Seguir a Cristo é entender que consequentemente você vai ser atacado, porque você está indo na contramão do mundo, porque você não está tentando agradar essas pessoas, mas está tentando agradar a Cristo. E muitos não conhecem a verdade a qual você conhece, porque as coisas do mundo é tudo distorcido. Por isso, quando tomamos a decisão de seguir a Cristo e tomarmos a nossa cruz, as pessoas irão nos criticar, as pessoas irão zombar de nós, as pessoas irão maldizer o nosso nome por seguirmos esse Evangelho, por tomarmos essa decisão. E tomar a cruz é trilhar o domínio próprio em obediência à palavra de Deus e dizer não à nossa vontade. A Bíblia ela nos avisa que os seguidores de Jesus enfrentarão dificuldades, sofrimentos e perseguições por causa de sua fé. Mas ela também nos ensina que o Senhor permanecerá conosco em todos os momentos. Aleluia. Essa palavra não é para te desencorajar, não é para te entristecer, não é para te desanimar, mas é que para você possa entender nessa noite que assim, não é somente nós, mas aqueles apóstolos também enfrentaram, aqueles apóstolos também sofreram por amor a Jesus, foram perseguidos, foram chicoteados como Paulo, por exemplo, foram aprisionados em prisões, foram zombados, foram crucificados de cabeça para baixo, mas tudo por amor ao Evangelho do Senhor. Tudo para que essa palavra hoje fosse nos alcançada, fosse alcançada a minha vida, fosse alcançada até a sua vida. Essa palavra não é para te desencorajar, mas para te encorajar. Porque por mais que aqueles homens sofreram, por mais que aqueles homens tiveram que abrir mão de tantas coisas, hoje nós podemos encontrar essa palavra. Hoje nós podemos encontrar a verdade plena de Jesus Cristo. Sabe o que nós temos feito? O que é que nós temos feito? Porque quando eu vou ler a mensagem de Cristo,
quando eu vou ler a palavra do Senhor e eu vou ver a determinação de cada apóstolo, eu vou ver a dedicação, eu vou ver um suor, para que hoje essa mensagem, a palavra de Deus, alcançasse a minha vida e alcançasse a sua vida. O que nós temos feito para o reino dos céus, para que essa mesma mensagem alcance outras pessoas. Quando eu vou ver essa mensagem, logo eu penso na vida de Paulo. Paulo que vai nos dizer em Filipenses 3,5 que foi circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo, antes de conhecer ao Senhor, tem um encontro verdadeiramente com Ele. Ele possuía muitos títulos, ele possuía uma influência. Mas a partir do momento que ele encontra a Cristo, tudo isso que ele tinha como precioso, como valor, ele passa a considerar como perda e esterco. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo Jesus. Meu Deus! Nós não podemos abandonar Jesus nas horas difíceis. Nós não podemos abandonar Jesus quando as coisas não começam a ir bem. Porque por mais que seja difícil, Cristo falou que haveria dias maus. Mas tem de bom ânimo porque Cristo venceu. Tem de bom ânimo porque Ele é contigo em todas essas situações. Tem de bom ânimo porque tudo que aqueles homens de fé enfrentaram, sofreram, foi para que essa mensagem chegasse até nós. Glória a Deus. Foi para um bem maior. E quando eu compreendo isso, em mim gera um desconforto, porque eu começo a me examinar e começo a pensar: o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito para o reino do Senhor? Muitas das vezes nós recuamos, muitas das vezes não entregamos aquilo que o Senhor deseja falar para alguém. Muitas das vezes pensamos que é coisa da nossa mente e deixamos de ministrar para uma vida que talvez precisasse de uma palavra de Deus, da parte de Deus. E aqueles homens em nenhum momento pararam a sua caminhada. Aqueles homens em nenhum momento pararam o seu evangelho por vergonha, por dificuldade. Paulo mesmo vai dizer que soube o que é estar na fartura, mas também soube o que era passar fome. Mas em todo o tempo ele permaneceu fiel a Cristo. A todo instante ele continuou a sua caminhada, porque eu acho interessante que, por mais que esteja difícil, por mais que doa, a graça do Senhor nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia! Glória! Está difícil? Parece que nós não vamos suportar, mas Deus ele não nos dá nada da qual nós não podemos suportar. Deus ele nos dá escape. E se está doendo, se está gerando desconforto em nós, é para que possamos ser aperfeiçoados. Sede santos, porque eu sou santo. Quando seguimos a Cristo, nós entendemos que estamos passando por um processo de santificação. Porque se nós temos Deus como Pai, nós devemos andar como tal, entendendo essa identidade a qual Ele deu a nós. Por isso nós não devemos levar a palavra do Senhor, nós não devemos levar a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas devemos ter reverência, devemos buscar a santidade todos os dias de nossas vidas. Pode parecer difícil, pode parecer doloroso, mas é para entendermos que da nossa própria força realmente não dá. Mas quando temos Cristo, nós permanecemos de pé, permanecemos andando, permanecemos caminhando, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece e caminha com a gente. Aleluia! Tiago,
1:2 vai nos dizer que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Glória, aleluia. Quando passarmos por aflições, quando passarmos por perseguições, por carregarmos o nome de Cristo conosco, nós devemos considerar alegria motivo de grande alegria. Para mim, isso deve ser considerado um motivo de honra, por carregarmos não um nome qualquer, mas o nome de Cristo. Aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Aquele que se entregou no madeiro por cada um de nós. Aquele que deu a sua vida. Para Cristo também não foi fácil. Ele mesmo disse: Pai, se puderes, afaste de mim esse cálice, mas contudo, faça conforme a tua vontade. Por mais que seja difícil, temos que saber escolher e andar na vontade de Deus. Por mais que a gente queira fugir, é quando mais nós devemos nos achegar mais do Senhor. É quando mais nós devemos nos apegar a Ele. Não é fácil tomar a cruz e sofrer por ser cristão. Mas assim como Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou em glória, nós temos a promessa de vida eterna. Se mantermos fiéis a Deus. Entendo nessa noite que a cruz, ela é temporária. Mas a glória do céu, ela é eterna. Paulo vai dizer que fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Tomarmos a cruz, entendemos que não vai ser mais conforme o nosso querer, mas é também entendermos que Cristo vai habitar em nós. Nós não carregamos uma cruz que possui um fardo pesado, porque aquela de maior fardo, aquela de maior peso, estava sobre Jesus. Por isso entenda que você não está sozinho, mas que Cristo permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. O que eu acho interessante é que Marcos 4 vai nos dizer a palavra do semeador, onde uma semente, parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O que isso quer dizer, Esther? Quando viemos à casa do Senhor, ouvimos a mensagem, recebemos algo da parte de Deus. Por mais que a gente engula, por mais que a gente aceite em nosso coração, a partir do momento que nós saímos e nos momentos de tribulações e perseguições e sofrimentos, nós negamos a Cristo, nós desistimos da nossa caminhada. Nós queremos acabar com tudo, porque nossa raiz ela não estava firmada no Senhor. Porque a nossa raiz ela não estava verdadeiramente em Cristo, mas em nós mesmos. Essa palavra vai dizer sobre pessoas que estão superficiais na presença de Deus. Não estão verdadeiramente se achegando ao Senhor, se achegando verdadeiramente até a Cristo. Para finalizar, eu quero te dizer que, por mais que talvez essa palavra possa chegar como de confronto em nossas vidas, por mais que doa, nós devemos entender que Cristo, Ele não foi crucificado num madeiro para que possamos viver uma vida confortável, uma vida de comodismo. Cristo não recebeu chicotadas em suas costas para que muitas das vezes seguíssemos os nossos sonhos ou planos. Cristo não recebeu uma coroa de espinhos para que pudéssemos andar como nós queremos andar, mas se coloque à disposição do Senhor. Mas entenda que todo aquele sacrifício feito por Jesus foi pela sua vida e pela minha vida.
parte de Deus, que é a eternidade ao lado dele. Então, nessa noite, que assim como o pastor falou no início, o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Há um banquete posto, há uma mesa pronta para que cada um de nós pudéssemos nos assentar. Mas para isso você tem que aceitar o convite da parte de Deus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Porque qualquer um que achar que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E o que isso quer dizer? É andarmos conforme o padrão desse mundo. É acharmos que seguimos o padrão desse mundo, nós estamos feitos. Mas no final, não. Mas quando renunciamos à nossa vontade, quando renunciamos a nós mesmos e nos colocamos à disposição, nos submetemos à vontade do Senhor, é aí que nós ganhamos verdadeiramente a nossa vida. Por isso que essa palavra possa entrar no seu coração e gerar despertamento, gerar amadurecimento espiritual. Que por mais que essa palavra possa parecer, que possa nos confrontar, doer em nós, que você possa deixar que o Espírito Santo ministre em você. Porque ao aceitarmos a Cristo, nós escolhemos não viver mais conforme o nosso eu, os nossos desejos, mas conforme a vontade do Senhor. E desde já, eu gostaria de agradecer a oportunidade nessa noite e de estar passando a direção mais uma vez ao pastor Marco Aurélio. Glória a Deus, aleluia, meu Deus.